Que alegria estar com vocês aqui nessa noite. Eu quero ministrar aquilo que o Senhor tem compartilhado comigo esses dias. E o pastor Neto, ele já começou falando aqui sobre a quebra das muralhas. Irmãos, vocês não têm ideia do como Deus nos ministrou aqui ontem. Eu estava aqui com o Lincoln, o William, Léo também deu umas marretadas, as crianças. Foi um momento tremendo, e a cada marretada que a gente dava, e a cada pedra que caía, a cada tijolo que era derrubado, o Senhor ia nos ministrando. E a palavra que eu quero trazer para você nessa noite é sobre isso. Estamos em construção. Amém? Eu acho que dava uma camisa legal, né? Já pensou? Você estampar no peito dizendo, estou em construção. Porque a nossa caminhada em Cristo é uma construção, uma edificação. Jesus, ele sempre está disposto a construir algo em nós e através de nós. Mais importante do que o que acontece na sua vida ao redor, mais importante do que as construções que estão no seu dia a dia, na sua vida externa, é a construção interior, a construção individual, pessoal, que Deus deseja fazer dentro de você. Amém? Só que às vezes nós não entendemos isso, nós não valorizamos isso. E isso é algo muito profundo, irmãos. É uma questão de milênios. Se você olhar na palavra de Deus, na Bíblia, você vai ver que diversas situações aterrorizaram o homem no meio da construção. Se você não entender que isso que está acontecendo na sua vida é uma construção, é um trabalhar de Deus para transformar aquilo que é velho, a estrutura antiga, como disse o pastor Neto, em algo novo, você vai viver confuso no meio dessa tribulação. Você vê Jó, por exemplo. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Gênesis, ele conta a história do princípio, mas Jó, o livro de Jó, ele foi escrito antes de Gênesis. Nós não sabemos ao certo quem escreveu o livro de Jó. Alguns dizem que Moisés. Mas a história de Jó é uma história muito antiga, a história dos patriarcas. E Jó, ele cita um momento de dificuldade. E muitas vezes nós vivemos momentos de dificuldades e nós não entendemos o porquê. Eu quero te dizer, é impossível você viver uma construção se você não demolir alguma coisa. É impossível você viver uma construção e ela não gerar desconforto. No meio da vida de Jó havia uma construção, houve um desconforto, houve destruições. E ele, no meio daquele vendaval, ele entendeu o agir de Deus e ele venceu. Eu queria ler, para começar, o livro de Juízes, capítulo 6, o verso 13. Projeta, por favor, Gustavo. Juízes 6 conta a história de Gideão, um homem que estava no meio de uma construção, no meio de um terremoto. E no meio da construção nós não conseguimos ver Deus. Nós pensamos, Deus me abandonou, Deus me esqueceu, no meio da dificuldade, da tribulação. E olha o que Gideão fala, Senhor. Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Queridos, essa é uma frase tão dita nos nossos dias. Jó, milênios atrás, mais de 5.000 anos atrás. Gideão, por volta de 2.000 anos antes de Cristo. E Gideão gritou, Senhor, se o Senhor tivesse conosco, não teria acontecido. No meio da construção, no meio da dificuldade, no meio da crise, no meio do problema, a primeira coisa que nós pensamos é, onde está Deus? Será que eu estou com Deus? Porque se Deus estivesse comigo, eu não estaria vivendo isso. Você já pensou isso ou foi só eu? Nós costumamos olhar muito a questão externa. Nós falamos isso hoje aqui pela manhã, queridos. Nós estamos tendo uma reunião aqui pela manhã e está sendo poderosa. Domingo pela manhã. Então, se você gosta daquele culto de manhã, vem fazer parte dessa reunião. Tem sido tremendo. Hoje de manhã, nós falamos um pouco sobre isso, sobre olharmos o externo, e nós julgamos muito aquilo que é externo, nós olhamos uma situação de dificuldade,
às vezes uma prova, uma tribulação que uma pessoa está passando, e a primeira coisa a pensar é: ele não está em Deus, Deus não está com ele. Assim foi nos dias de Jó. Quando a dificuldade, a tribulação veio sobre Jó, a Bíblia fala que alguns amigos de Jó sentaram numa roda, e esses amigos diziam: Jó, você precisa confessar os seus pecados, você precisa se voltar para Deus, tudo isso que está acontecendo na sua vida é porque você não está com Deus. Nós somos tendenciosos a pensar sempre nisso, irmãos. E Gideão não foi diferente. Quer ver outra história que assemelha-se com isso? Os discípulos de Jesus, em Marcos capítulo 4, no verso 38, diz que os discípulos estavam no meio do barco, no meio do mar, e havia uma grande tempestade. Marcos 4,38 diz: Jesus estava na popa dormindo, e os discípulos correram para Jesus e falaram: Senhor, mestre, não te importa que morramos? Talvez você esteja vivendo um caos na sua vida, um terremoto, uma grande tribulação, e você pergunta: onde está Deus? E talvez você até pense: Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus não se importa comigo. Eu quero te dizer, é tempo de construção. Estou em construção. É necessário destruir algumas coisas para construir algo novo. Lincoln falou, no meio da nossa quebrança aqui, eu estava com Lincoln, aí Lincoln pegou um pedaço de pedra bem grande e falou: olha só, isso aqui não serve para mais nada, a não ser para entulhar coisas. Aquilo que Deus está desmoronando na sua vida, aquilo que Deus está desconstruindo dentro de você, eu quero te dizer, não serve para mais nada. É um monte de entulho que será descartado e lançado fora. Se abra para o novo, se abra para o agir de Deus, para o trabalhar de Deus. E a Bíblia, você vai encontrar diversas histórias parecidas com essa, irmãos. João capítulo 11 diz que Lázaro estava doente, e Maria e Marta, irmãs de Lázaro, elas mandam um recado para Jesus: Jesus, apressa-te, o teu amigo Lázaro está enfermo. Jesus simplesmente se inclina, deita, os discípulos se assustam e fala: rapaz, era o melhor amigo dele, Lázaro, o melhor amigo de Jesus. Ele nem se importou. Jesus, ele cruza os braços, ele tira uma soneca, ele fala para os seus discípulos: essa doença não é para a morte. Jesus, ele já viu o futuro. Esse caos que está acontecendo na sua vida, eu quero te dizer, não é para a morte. Essa destruição, essa tribulação, não é para te derrubar, para te fazer pecar, para te afastar de Deus. Essa destruição que está acontecendo é Deus construindo algo novo. A Bíblia fala que Jesus chega ao encontro de Maria e Marta, e Lázaro já está morto. E qual é a resposta de Maria? Ela corre ao encontro de Jesus e diz: mestre, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. No meio do caos, irmãos, nós esquecemos do amor de Deus. Nós esquecemos de que nós somos filhos. Nós focamos apenas na destruição, no caos, na tribulação, e nós não conseguimos ver a mão poderosa de Deus agindo a nosso favor. Está tudo bem aqui, irmãos? Quer trocar o microfone, alguma coisa? Cadê Léo? Está dando uma microfonia aqui, de vez em quando. É alguma coisa? Amém. Vocês estão entendendo, irmãos? Que existem situações na nossa vida, e essas situações elas vão acontecer, mas você precisa entender, você é filho de Deus. Você está vivendo uma construção, e Deus se importa com a construção, não o que está acontecendo externamente, mas a principal construção, o seu coração, dentro de você. Deus deseja fazer algo dentro de você. Amém? Para começar essa mensagem, que se chama Estou em Construção, eu queria ler Romanos capítulo 5, verso 3, 4 e 5. Queridos, a Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa entender verdades na sua vida.
existe uma verdade sobre a tribulação, sobre a dificuldade. E que no nome de Jesus você assimile isso, entenda hoje. Para que você não passe mais no meio da tribulação, no meio do caos, da dificuldade, das desconstruções de Deus, e murmure e fale, e enfraqueça a tua alma, e desfaleça a tua fé. E uma grande verdade sobre a tribulação está aqui nesse texto. Paulo escrevendo aos Romanos, a igreja de Roma estava sendo assolada, perseguida. Irmãos, a igreja, uma das igrejas que mais sofreu, se não a que mais sofreu, foi a igreja primitiva em Roma. A Bíblia não conta detalhes sobre isso, mas a história mostra que Nero, ele perseguiu os cristãos de tal forma que os cristãos eles eram colocados em pedaços de pau e atado fogo para iluminar as ruas de Roma. Tamanha era a aflição, a perseguição que o povo, os cristãos romanos viviam naqueles dias. E Paulo está escrevendo para confortar esse povo. E olha o que Paulo fala, Romanos 5, verso 3, ele diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Queridos, Paulo, ele está potencializando a tribulação que o cristão passa. Paulo está declarando: irmãos, filhos de Deus, olhe para esse momento de dificuldade que você está enfrentando, olhe para essas desconstruções que estão acontecendo na sua vida e glorifique a Deus. Que loucura, Paulo, que loucura, isso não é de Deus. Você já percebeu que nós gostamos muito dessa frase? E nós sempre julgamos a situação como de Deus ou não de Deus, quando ela está ligada a um conforto, a uma prosperidade. Quando uma dificuldade é assolada, acontece, bate na nossa porta, a primeira coisa que nós declaramos é: isso não é de Deus. Estava conversando com Ilha ontem, no meio da construção. Meu irmão, só vou falar dessa construção. A gente passou um dia praticamente inteiro aqui. E a gente conversando ontem, o Ilha compartilhou uma experiência de que ele precisou estar à frente de uma obra numa cidade chamada, num bairro de Itinga, irmãos. Quem conhece aqui Salvador? Lauro de Freitas tem um bairro chamado Itinga, que é um local assim, barra pesada, é pior do que a Queimadinha, irmãos. E ele, no ministério, ajudando a obra de Deus com seu pai, ele sai de uma igreja organizada, arrumada, para servir no bairro da Itinga, sozinho, só ele, não tinha nem microfone, nem som, voz e violão. E ele falava que a primeira coisa que ele falou foi: isso não é de Deus. É interessante, isso acontece com todo mundo, comigo, com você. Quando uma porta fechada, quando uma dificuldade chega, o primeiro susto: isso não é de Deus. Mas eu quero te dizer, quando esse susto vier, glorifica a Deus. Glorifica a Deus na tribulação. Mas por quê? Nessa verdade que Paulo ensina ao povo de Roma, aos romanos, a gente aprende algo muito tremendo. Por quê? Porque a tribulação, ela produz perseverança. Segue no 4 e diz: a perseverança, verso 4, a perseverança produz um caráter aprovado. Em outras expressões, em outras traduções fala: a perseverança produz experiência. Caráter aprovado é legal também. E a experiência, o caráter aprovado, produz esperança. No verso 5, e a esperança não nos decepciona. Queridos, sabe quando você vai parar de se decepcionar nessa vida? Quando você começar a glorificar a Deus nas tribulações. Quando você entender a verdade que está nesse processo. A gente, hoje em dia, nos dias da igreja atual, temos falado muito essa frase, essa palavra, processo. Eu tenho certeza que você já ouviu, processo. O irmão está passando uma dificuldade, a irmã está orando pelo casamento, o irmão está desempregado, a gente bate no ombro e fala: irmãos, é o processo, é o trabalhar de Deus. Esse é o processo. Esse é o processo de Deus. Romanos 5, 3, ele exemplifica o processo. O processo de Deus é tribulação. Tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, experiência. A experiência apresenta e produz esperança. E a esperança
não te decepciona. Vocês entendem isso? O desejo de Deus, irmãos, é que você venha ser uma pessoa avivada, cheia de expectativa, com a esperança viva no seu coração. O desejo de Deus é que você não viva decepções. Mas Deus, Ele não faz dessa forma. A partir de hoje, agora, eu vou fazer um milagre na vida. Você agora está perfeito, pleno, completo. Deus não faz assim. Deus, Ele tem um processo. Então Deus deseja que você seja avivado, tenha um coração cheio de esperança, não se decepcione. Mas para que você tenha isso, você precisa adquirir o quê? Experiência. Ter um caráter aprovado. Esse caráter aprovado significa experiência. Então, para que você venha viver uma vida sem a decepção, você precisa aprender a ser experiente. E como é que nós nos tornamos experientes na nossa vida? Existem duas formas de você se tornar uma pessoa experiente. Forma número 1, aprendendo com seus próprios erros. O mundo, tem um ditado popular no mundo que diz assim: errar é humano, e permanecer no erro é o quê? Burrice. Se você continua cometendo os mesmos erros, você está na tribulação, você está perseverando, mas nesse momento de perseverar, você está cometendo os mesmos erros. Se você está cometendo os mesmos erros, você não está se tornando experiente. Você está se tornando experiente em como cometer os mesmos erros. Mas se você aprendeu com o seu erro e decide não fazer mais, você se tornou experiente. Faz sentido? Amém? Outra forma de você se tornar experiente é você aprender com os erros do outro. Você não precisa cometer esse erro para saber que esse erro vai dar errado. Você não precisa pegar esse caminho para saber que aquilo vai dar em confusão. Você pode aprender com erros dos outros. E para isso existe uma pregação. Para isso existem os conselhos. Irmão, certa vez eu estava aprendendo a dirigir. Eu estava na autoescola, eu já tinha noção da direção, mas para que venhamos tirar a carteira, a gente precisa entrar na autoescola. E aquele instrutor da autoescola, ele me deu um conselho que marcou a minha vida. E eu uso para todas as áreas que eu tenho a oportunidade. Certa vez eu estava dirigindo na Maria Quitéria, ele chegou para mim, ele falou: você está vendo aquele carro ali na frente? Estou. Ele falou: ali é o seu ponto de referência. Não tire os olhos dele. Tudo que aquele carro fizer, você precisa prestar atenção. Você não precisa prestar atenção em tudo. Você precisa focar em um ponto de referência. Você precisa olhar naquela direção, naquele condutor que está à sua frente. Se ele sair e entrar um outro carro na sua frente, tudo bem, o seu ponto de referência mudou. Mas você precisa ter um ponto de referência. Eu perguntei: mas para quê? Por quê? Ele falou: porque se você quiser ter uma direção defensiva, e se você quiser ser bem sucedido na sua condução, você precisa estar atento, porque quando ele der a seta para a direita, você vai entender que ele vai dobrar à direita. Quando ele der a seta para a esquerda, você vai entender que ele vai pegar um retorno. Quando a luz de freio for acionada, você vai entender que você precisa reduzir e começar a pisar no freio. Queridos, depois daquele dia, eu sempre busco uma pessoa na minha frente para ser a minha referência. Pessoas que estão há alguns anos na minha frente, pessoas que têm uma experiência a mais que eu. Certa vez um amigo me contou uma história muito interessante. Ele falou que ele foi, quando criança, pescar com seu pai. Ele nunca tinha ido pescar. E ele foi na ilha, quando a maré abaixa, tem aquelas pedras e aparecem aqueles lagos. E aquela criança foi com seu pai, e ela começou a furar os seus pés naquelas pedras pontiagudas. E ele falou: meu pai, o que eu faço? E o pai gritou: pisa aonde eu piso. E à medida que o pai pisava numa pedra, ele pisava depois na mesma pedra. Decida ter pessoas que estão à sua frente. Decida seguir o passo dessas pessoas e se torne experientes. Amém? Porque à medida que você passa a tribulação, você precisa perseverar nessa tribulação. Alguns ficam no meio do caminho.
Fê, eu acho que pode abaixar mais um pouquinho o retorno, talvez. Se está me incomodando, eu acho que está incomodando todo mundo aqui. Está bum, bum. Decida ter algumas pessoas na sua frente. Decida aprender com seus próprios erros. A tribulação existe e o propósito dessa tribulação não é te derrubar. Quer ver uma coisa? Abre a tua Bíblia, coloca por favor, Gustavo. 2 Crônicas, capítulo 20. Amém. Eu acho que está alto. 2 Crônicas 20. É um texto tremendo, muito longo, não tenho como ler todo. Mas vou ler aqui o início, a partir do verso 2, vamos ler juntos aqui. Verso 2. Vamos ler o início, vamos ver aqui. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Eged. Pode seguir. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus que está no céu, tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Amém. O que acontece aqui, irmãos? Josafá foi um dos reis brilhantes da história da Bíblia. E aqui é uma história bem interessante, porque ela tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui nessa hora. Uma grande tribulação vem sobre o rei Josafá. Uma grande guerra, a iminência de uma guerra surgiu. Os inimigos se prepararam para destruir um exército mais fraco. Eu quero te dizer, as tribulações, as guerras vão acontecer e elas vão chegar na sua vida. A primeira coisa que você precisa entender, irmãos, no verso 2 diz: então vieram alguns e disseram a Josafá. Eu quero te dizer, a primeira coisa que você precisa entender, que existem mensageiros do inferno e desejam roubar a tua paz. Existem. A Bíblia chama dardos inflamáveis do maligno. Você sabe o que é um dardo? É como se fosse uma flecha. Do nada você acorda, está feliz, está bem, mas de repente você pega o seu celular e recebe uma péssima notícia. Uma notícia de doença, de destruição. Você lembra de algo, do nada você está bem, está feliz, e do nada alguns dizem algo que te atemora. É assim ou não é? A tribulação acontece dessa forma. As mentiras que o diabo conta. Às vezes você já acorda desanimado, você olha no espelho e do nada vem uma mensagem de derrota: esse dia será o pior dia da sua vida. E você assimila, aceita, recebe essas mensagens. A Bíblia diz aqui no verso 12, que a primeira coisa que aconteceu foi: alguns disseram a Josafá, alguns trouxeram as más notícias. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, não seja portador de más notícias. A Bíblia fala que o Evangelho de Deus é o Evangelho das boas novas. Não permita que você seja um propagador de destruição. Existem pessoas que elas são peritas, especialistas nisso. Não aguenta ver uma notícia ruim, ela corre para o WhatsApp, e ela não aguenta nem escrever, ela já manda um áudio. Ela vê uma fofoca no Instagram e ela corre. Disseminadores de más notícias. Não permita que o diabo venha usar a sua boca, a sua voz para trazer destruição. Se você ouvir uma notícia ruim de terceiros, ore, proclame a vitória, declare vida. A Bíblia fala
Pastor Neto orou aqui, os anjos do Senhor declaravam: santo, santo, santo é o Senhor, a terra está cheia da glória de Deus. Irmãos, a terra não estava cheia da glória de Deus, mas eles profetizavam. Possa ser que as mensagens de morte cheguem até você, não assimile, profetize vida, declare: eu creio num Deus Todo-Poderoso, eu sou filho, eu sou filha, essa tribulação não é para me destruir. Amém. E no verso 3 diz que Josafá temeu, teve medo, se assustou. Os dardos inflamáveis do maligno, eles têm um desejo, eles têm um objetivo, um alvo: trazer um medo ao seu coração. O medo paralisa. Qual é a reação que o medo produz em você? A Bíblia fala que Jesus, no meio da madrugada, decidiu dar um passeio andando sobre as águas. Os discípulos estavam no barco e eles viram aquele vulto, aquela assombração, e eles gritaram: é um fantasma. Me dá o outro microfone, fiel. Está incomodando, gente? Está tudo de boa? É só... Então desliga o retorno, amém? Eu acho que é só aqui. Ah, foi? Amém. Som. Se continuar, são os dardos inflamáveis no meu ouvido. Som. Amém. Está ouvindo? Está ok? A Bíblia fala que no meio da madrugada, Jesus andando sobre as águas, os discípulos, eles avistam e ficam com medo. E eles gritam: fantasma! Fantasma! Mas o medo gerou algo diferente em Pedro. Pedro também teve medo. Pedro gritou: Jesus, se és tu, permita que eu vá ao teu encontro. O medo pode vir sobre a sua vida, mas eu quero te dizer, o medo não pode paralisar a sua vida. O medo precisa te impulsionar para Deus. Foi isso que aconteceu com Josafá. Josafá teve medo e ele começou a buscar a Deus. Os dardos inflamáveis, as mentiras do diabo, os mensageiros das trevas, eles trazem más notícias. Você se atemora, você tem medo, você fica assustado, mas busque a Deus. Se ponha a buscar a Deus. Porque senão você vai continuar assombrado no meio dessas mentiras. Você precisa entender que Deus está no controle. Você precisa entender que é uma mensagem de derrota, é uma tribulação, mas o Pai, Ele tem tudo sobre a sua mão. Não perca o foco de Jesus. O medo impulsionou Pedro ao encontro de Jesus, mas ele, andando sobre as águas, começa a olhar as dificuldades. Possa ser que no primeiro momento você busque a Deus, mas de repente você começa a olhar e potencializar essas mensagens de destruição. Foque naquele que pode resolver o problema. Foque nele, foque em Jesus. Olhar para a dificuldade, potencializar as dificuldades, não vão mudar o cenário, mas se voltar para Ele, vai mudar todas as coisas. Amém. E como buscar a Deus? A gente tem falado tanto de buscar a Deus, esses dias são dias de buscar a Deus, mas como é que se busca a Deus? No verso 3 diz que Josafá fez um jejum. Josafá pregoou um jejum. Você já buscou a Deus com jejum? Vivemos dias de grandes dificuldades. Todos os dias, quando nós colocamos no noticiário, ligamos a televisão, são mensagens, dardos inflamáveis do maligno, mensagens de destruição, mensagens de derrota. Vivemos um tempo, onde nós precisamos nos levantar em jejum. Certa vez, os discípulos de João Batista chegaram para Jesus e falaram: Jesus, nós jejuamos, os escribas, os fariseus jejuam, mas os teus discípulos nunca jejuam. Aí Jesus explica: não é lícito que os amigos do noivo venham viver em aflição enquanto o noivo está com eles.
Mas um dia vai vir, está chegando, em que o noivo será retirado e eles irão jejuar. Esse dia chegou, irmãos. O noivo não está entre nós, nós precisamos jejuar. Nós precisamos apregoar um jejum. O jejum, ele não serve para mudar a Deus, para mudar a circunstância. O jejum é necessário para mudar o teu coração, para fazer com que os teus pensamentos e os seus olhos estejam fixos nele. Decida levantar um jejum. Nunca jejuei, o que eu faço? Começa devagar, começa um passo após o outro, começa tirando uma refeição do seu dia. Tira um café da manhã, depois você vai dar um passo maior, tira 2 refeições, depois você pode dar um passo mais profundo, tira refeição o dia inteiro, tira algo que você tem um prazer muito grande. Existem jejum, as pessoas fazem jejum de refrigerante, aí Priscila levanta a mão, a minha vida é sem refrigerante. Existem pessoas que não tomam refrigerante. Se você não toma refrigerante, não faz sentido você fazer jejum de refrigerante. Decida dar passos e conhecer a Jesus, buscar a Jesus através do jejum. O jejum é um ato de humilhação, é um ato de se abster de um alimento, de algo específico, e naquela hora você se voltar a Deus, buscar ouvir a Ele. O jejum, irmãos, é uma artilharia pesada. Quando você clama, busca, ora, o inferno treme, os céus estão em guerra a teu favor. Quando você jejua, você está potencializando a sua busca e a sua oração. Decida entrar em níveis mais profundos. Amém? Para finalizar, esse texto é muito precioso. A gente poderia falar horas sobre ele. Eu separei 7 pontos, mas eu não gosto de me alongar e já me alonguei o máximo. Eu quero finalizar com o último ponto. Josafá decidiu adorar a Deus. Existe uma grande força na adoração. Quando você adora, irmãos, é algo interno. A situação está um caos, tudo está desmoronando, mas você consegue se desligar, concentrar nele e adorar a Ele. Quando você adora Jesus, você expressa a sua total dependência e confiança. Talvez você esteja vivendo tempos de desconstruções. Se volte para Ele. Confie nele. Adore a Ele. Amém? No verso 21, olha o que fala no verso 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. 22. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Busque a Deus. O medo vem, que esse medo te impulsione para buscar a Deus desesperadamente. Busque a Deus com toda a sua força, jejuando. Quando você fizer isso, adore a Ele. Quando você adora a Deus, Ele vai guerrear a teu favor. Ele muda a situação. Isso se chama perseverar na tribulação. Como é que eu vou perseverar na tribulação? Buscando a Deus, jejuando, adorando. Quando você persevera na tribulação, você se torna experiente e você vive uma vida cheia de esperança. Amém? Queria te convidar a se colocar de pé. Vamos adorar a Ele.
Amém. Feche os olhos, levante as suas mãos. Você é filho de Deus. Não ouça as mentiras, os dardos das trevas que dizem o contrário a teu respeito. Erga as suas mãos. Oh. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, para sempre o adorarei com amor. Oh, Jesus, Jesus. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre. Oh, sou livre, eu sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre. Sou livre. A palavra de Deus diz que Ele exorta o filho que Ele ama. Possa ser que você esteja vivendo um tempo de tanta dor, de tanta pressão na tua vida. Querido, a primeira pergunta que você precisa fazer nessa hora é: eu sou filho de Deus? Você é filho de Deus? Ou você está vivendo sendo assolado pelos teus pecados, pelas consequências do pecado na tua vida? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, que aquele que vive no pecado, ele é escravo do pecado, ele tem como senhor as trevas. Possa ser que você esteja achando que essa mensagem de construção é para a sua vida. Eu quero te dizer, essa mensagem de construção é para os filhos de Deus. Seja sincero consigo agora. De Deus não se zomba, a Deus ninguém engana. Ele conhece mais do que o exterior, Ele olha o teu interior, Ele conhece o teu coração, Ele vê diferente dos homens. Possa ser que você tenha entrado e saído desse lugar, possa ser que você esteja com a aparência de quem vive, mas está morto. Seja sincero a Ele. A palavra de Deus diz que Ele corrige o filho que ama. Se você é filho e está passando por essa desconstrução, eu quero te dizer, é o amor de Deus que está te aperfeiçoando.
A palavra de Deus diz: o meu amor é aperfeiçoado na sua fraqueza. No meio dessa dor, no meio desse esmagar, eu quero te dizer, você está exalando vida. Assim como uma azeitona é prensada para exalar, para ser extraído o azeite, o Senhor, Ele deseja prensar-nos. Ele deseja prensar os filhos legítimos, para que os filhos legítimos exale o azeite puro. Existe unção, existe uma graça, existe um favor de Deus. Erga suas mãos, adore a Ele. Receba graça, receba graça. Quando Paulo ele pede a Cristo sobre o espinho que o assolava, sobre a tribulação que ele carregava, sobre a pressão que ele vivia, o Senhor respondeu: graça, a minha graça te basta. Receba graça. Você que está sendo assolado no meio dessa desconstrução, você que é filho, erga suas mãos, receba graça. Oh, reivindique a graça. Declare isso: Pai, eu me aproximo de Ti, eu me achego a Ti como um filho. Eu apresento a minha vida e declaro: oh, dai-me da Tua graça, dai-me da Tua graça. Oh, para Te adorar, para Te adorar. Para Te adorar, para Te adorar. Oh, sou livre, eu sou livre. Para Te adorar, para Te adorar, para Te adorar. Adoramos o Teu nome, Jesus. Nós liberamos graça, graça sobre a tua vida. Oh, a graça de Deus. Oh, o meu amor é aperfeiçoado na fraqueza. Oh, seja sustentado pela mão de Deus. Oh, graça, graça de Deus, graça. No meio da adoração, Ele libera graça sobre a sua vida. Oh, adore. Existe alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus? Não tenha vergonha, irmãos. Se o Espírito de Deus, Ele gera essa convicção no seu coração, não perca tempo. É um convite de Pai para ser o teu Pai. O teu Pai te chama. Eu quero mudar a tua sorte. Eu quero mudar a tua história. Eu quero construir algo novo. Se existe alguém aqui, eu quero orar por você. Levanta sua mão. Existe alguém aqui entre nós que deseja dar esse passo e dizer: Senhor, eu reconheço, eu tenho vivido uma vida distante de Ti. Eu quero ser filho. Como filho pródigo, Pai, pequei contra os céus e contra Ti. Recebe-me de volta como um dos Teus empregados. Mas eu quero te dizer, o Pai te recebe como um filho. Existe alguém entre nós? Quero orar pela sua vida. Amém. Coloca a tua mão no teu coração, irmãos. Jesus, nós exaltamos o Teu nome neste ambiente. Declaramos: estamos em construção. Ó Senhor, eis-nos aqui. Tu és o nosso firme fundamento. Nós não decidimos construir segundo a nossa força, segundo o nosso intelecto, segundo a nossa própria razão. Nós abrimos mão, rejeitamos todas essas coisas e declaramos: iremos construir em Ti. Confiamos no Senhor. A Tua palavra fala que aquele que ouve a Tua voz e pratica é semelhante ao homem que edificou a sua construção sobre a rocha. Vem a tribulação, vem a perseguição, vem o pecado, vem as mentiras, mas ele não se abala.
Que assim seja as nossas vidas, que assim seja esta construção que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Te apresentamos, Pai, a nossa construção, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Você que é casado, apresente a sua família. A sua família é a maior construção que você pode fazer aqui nesses dias, nessa terra. A sua casa, a sua esposa, o seu marido, o seu casamento é o seu bem maior. Os seus filhos, a Bíblia diz que eles são herança do Senhor, eles são para o Senhor. Dedique-se, seja um bom pai, uma boa mãe. Sacrifique tudo para os seus filhos, para o seu casamento, para a sua casa. Essa é a grande construção. Apresente a sua construção, apresente os seus sonhos a Ele. Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Declaramos, é em Ti que nós cremos, é em Ti que nós confiamos. E eu ministro sobre essa igreja nessa noite a Tua forte e poderosa mão, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor?